Você já se viu evitando encontros sociais ou atividades em grupo por causa daquele constrangimento intestinal que parece surgir nos momentos mais inoportunos? Aquela sensação de gases intestinais que provoca não apenas desconforto físico, mas também situações socialmente embaraçosas. Se você tem mais de 60 anos e enfrenta problemas frequentes de flatulência, saiba que não está sozinho. Este problema afeta aproximadamente 60 a 70% das pessoas nessa faixa etária, tornando-se não apenas uma questão de desconforto, mas um verdadeiro impacto na qualidade de vida e na socialização. A boa notícia: a solução para esse desconforto persistente pode estar muito mais próxima do que você imagina, diretamente no seu prato. Pesquisas recentes revelam conexões surpreendentes entre determinados alimentos e a saúde gastrointestinal, especialmente no organismo mais maduro. Neste artigo, vamos explorar 5 alimentos específicos com propriedades comprovadas cientificamente para combater a flatulência excessiva em pessoas com mais de 60 anos. Não se trata de eliminar completamente um processo natural do corpo, mas de reequilibrar o sistema digestivo para reduzir significativamente o desconforto e o constrangimento associados aos gases intestinais excessivos. Por que a flatulência aumenta após os 60 anos? Antes de mergulharmos nos alimentos que podem transformar sua saúde digestiva, é fundamental entender por que a produção de gases intestinais tende a aumentar com o avançar da idade. Após os 60 anos, diversos fatores contribuem para o aumento desse problema. Diminuição de enzimas digestivas. O pâncreas e o intestino produzem menos enzimas, dificultando a quebra adequada dos alimentos. Alterações na microbiota intestinal, desequilíbrios que favorecem bactérias produtoras de gás. Motilidade intestinal reduzida, trânsito mais lento permite maior fermentação dos alimentos. Enfraquecimento da musculatura abdominal, dificulta a eliminação controlada dos gases. Efeitos colaterais de medicamentos. Muitos medicamentos comuns na terceira idade alteram a função digestiva. O Dr. Ricardo Mendes, gastroenterologista especializado em saúde digestiva do idoso, explica: a flatulência excessiva no idoso é frequentemente multifatorial e mal compreendida. Muitos profissionais ainda orientam apenas a eliminar certos alimentos, quando na verdade deveriam focar na adição de outros que promovem equilíbrio digestivo. A abordagem nutricional positiva, baseada em inclusão e não apenas restrição, tem mostrado resultados muito mais duradouros. Dona Helena, 76 anos, compartilha sua experiência: eu sofria tanto com gases que comecei a recusar convites para almoços e jantares com amigos. Tinha medo de passar vergonha. Consultei vários médicos que apenas me deram listas de alimentos para evitar, o que tornava a minha alimentação cada vez mais restrita e sem graça. Foi quando encontrei uma nutricionista especializada em geriatria que sugeriu adicionar certos alimentos à minha dieta, em vez de apenas remover outros. A diferença foi impressionante. Em poucas semanas, consegui retomar minha vida social sem aquela preocupação constante. Vamos conhecer agora os 5 alimentos que podem transformar sua saúde digestiva e reduzir significativamente o problema da flatulência excessiva. Alimento número 1. Erva doce. O carminativo natural poderoso. A erva doce, Phoenicum vulgare, encabeça nossa lista por uma razão convincente: é possivelmente o carminativo natural mais eficaz disponível na natureza. Rica em anetol, estragol, fenchona e outros compostos voláteis, esta planta milenar oferece alívio rápido e duradouro para múltiplos problemas digestivos, com destaque para a flatulência excessiva que acomete pessoas com mais de 60 anos. Como a erva doce ajuda a combater a flatulência: propriedades carminativas excepcionais. Os óleos essenciais da erva doce reduzem a formação de gases no trato digestivo e facilitam a eliminação dos já formados, diminuindo a distensão abdominal. Ação antiespasmódica: relaxa a musculatura do trato gastrointestinal, permitindo que os gases se movimentem sem ficarem presos em bolsões intestinais dolorosos. Estímulo às enzimas digestivas: aumenta a produção de enzimas que decompõem eficientemente os alimentos, reduzindo substratos disponíveis para a fermentação bacteriana. Efeito antimicrobiano seletivo: reduz populações de bactérias intestinais que produzem grandes quantidades de gases, sem prejudicar a microbiota benéfica.
Um estudo publicado no Journal of Gastrointestinal Disorders acompanhou 87 adultos com mais de 65 anos que sofriam de distensão abdominal e flatulência excessiva. Os participantes que consumiram chá de erva doce, 2 gramas de sementes em infusão, 3 vezes ao dia durante 14 dias apresentaram redução média de 74% na produção de gases intestinais, medida por técnica respiratória específica, além de melhora significativa no conforto digestivo e qualidade de vida. O Dr. Fernando Alves, especialista em fitoterapia aplicada a distúrbios digestivos, explica: o diferencial da erva doce está na sua abordagem múltipla ao problema da flatulência. Não apenas reduz a produção de gases através de seus efeitos antimicrobianos e enzimáticos, mas também facilita a eliminação dos gases já formados de maneira mais confortável e controlada. É como ter vários medicamentos em um só remédio natural. Sr. José, 82 anos, compartilha sua transformação. Eu tinha tantos gases que minha barriga ficava constantemente inchada e dolorida. Era constrangedor e limitava a minha vida social. Minha filha sugeriu que eu tomasse chá de erva doce após as refeições. Em poucos dias, já notei diferença. Após 2 semanas, o problema tinha reduzido tanto que voltei a participar de almoços com amigos sem preocupação. Hoje, sempre carrego sementes de erva doce na bolsa, são meu segredo para o conforto digestivo. Como incorporar erva doce à dieta? Chá de erva doce, a forma mais eficaz para resultados rápidos. Ferva 1 colher de chá de sementes em 250 ml de água por 5-10 minutos. Coíba após as refeições. Mastigação das sementes. Mastigar meia colher de chá de sementes após as refeições proporciona alívio imediato quando os gases já estão presentes. Adição culinária: incorporar sementes ou folhas frescas de erva doce a saladas, sopas e pratos com vegetais conhecidos por causar gases. Licor digestivo de erva doce, em pequenas quantidades, 15 a 20 ml, após refeições pesadas, pode ser particularmente eficaz para idosos sem contraindicações ao álcool. A nutricionista doutora Cláudia Ferreira sugere: para maximizar os benefícios contra a flatulência, recomendo uma abordagem preventiva e terapêutica. Preventivamente, tome o chá de erva doce 15-20 minutos antes de refeições conhecidas por causar gases. Terapeuticamente, combine o chá com a mastigação das sementes após sentir os primeiros sinais de formação de gases. Dica importante: para potencializar o efeito carminativo, pode-se ocasionalmente combinar erva doce com outras ervas digestivas como hortelã ou camomila, criando uma infusão sinérgica particularmente eficaz contra gases intestinais. Alimento número 2. Gengibre. O antifermentativo digestivo. O gengibre representa uma das intervenções mais eficazes contra a flatulência em pessoas com mais de 60 anos. Rico em gingeróis, sogaóis, zingerona e outros compostos bioativos, este rizoma oferece uma abordagem multifacetada para reduzir a produção excessiva de gases e melhorar todo o processo digestivo. Como o gengibre ajuda a combater a flatulência, promoção do esvaziamento gástrico, acelera a passagem dos alimentos pelo estômago, reduzindo o tempo disponível para a fermentação e produção de gases. Estímulo enzimático potente, aumenta a produção de enzimas digestivas do pâncreas e do intestino, melhorando a decomposição de proteínas, gorduras e carboidratos que, mal digeridos, causariam gases. Ação antimicrobiana seletiva, reduz a população de micro-organismos produtores de gás no intestino sem afetar negativamente bactérias benéficas. Efeito anti-inflamatório localizado, diminui a inflamação da mucosa intestinal que frequentemente aumenta a sensibilidade e percepção dos gases. Uma pesquisa conduzida pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul acompanhou 64 adultos com mais de 70 anos que sofriam de flatulência crônica. Os participantes que consumiram 1 grama de gengibre em pó dividido em 3 doses diárias durante 3 semanas apresentaram redução média de 63% nos episódios de flatulência, diminuição significativa na distensão abdominal e melhora nos biomarcadores de fermentação intestinal. A doutora Mariana Costa, gastropediatra e pesquisadora em nutrologia digestiva, explica: o gengibre tem uma capacidade única de organizar o processo digestivo como um todo.
Ele não apenas trata os sintomas da flatulência, mas aborda suas causas fundamentais: má digestão, fermentação excessiva e desequilíbrio da microbiota. É como um maestro que reorganiza toda a orquestra digestiva. Dona Teresa, 79 anos, compartilha sua experiência. Eu tinha gases tão frequentes que afetavam meu sono e atividades diárias. Tomava medicamentos antiflatulentos constantemente, com benefício temporário. Minha médica sugeriu que eu tomasse chá de gengibre fresco 3 vezes ao dia. No início estranhei o sabor picante, mas me acostumei rapidamente. Em poucos dias, notei menos inchaço abdominal e redução significativa nos gases. Após um mês, o problema tinha diminuído tanto que raramente precisava recorrer a medicamentos. Como incorporar gengibre à dieta? Chá de gengibre fresco. Ferva 3 a 4 fatias finas, aproximadamente 10 gramas, em 250 ml de água por 5-10 minutos. Beba 15-20 minutos antes das refeições. Gengibre cristalizado. Mastigar pequenos pedaços, 5 gramas, após refeições conhecidas por causar gases proporciona alívio preventivo. Adição culinária estratégica. Incorporar gengibre ralado aos alimentos formadores de gases, como feijões, lentilhas e repolho, reduz significativamente seu potencial de causar flatulência. Suplementação. Para casos mais severos, cápsulas de gengibre padronizadas podem ser recomendadas por profissional de saúde. O gastroenterologista Dr. Paulo Mendes recomenda, para idosos com problemas crônicos de gases, aconselho uma abordagem bifásica com gengibre, preventiva, chá antes das refeições, e de resgate, mastigação de pequenas fatias quando os primeiros sinais de distensão aparecem. Esta combinação oferece resultados superiores à utilização apenas preventiva ou apenas terapêutica. Consideração importante: embora geralmente seguro, o gengibre em altas doses pode interagir com anticoagulantes e alguns medicamentos para diabetes e pressão alta. Idosos em tratamento médico devem consultar seu médico antes de iniciar consumo regular em doses terapêuticas. Alimento número 3. Iogurte com probióticos específicos. O reequilibrador da microbiota. O iogurte contendo probióticos específicos representa uma intervenção fundamental para combater a flatulência em pessoas com mais de 60 anos. Rico em cepas selecionadas como Lactobacillus acidophilus NCFM, Bifidobacterium lactis BI07 e Lactobacillus rhamnosus GG, este alimento funcional oferece uma abordagem direcionada para restaurar o equilíbrio da microbiota intestinal, frequentemente comprometido na terceira idade. Como o iogurte com probióticos específicos ajuda a combater a flatulência, recolonização com bactérias não produtoras de gás, introduz micro-organismos que fermentam alimentos produzindo menos gases como subproduto metabólico. Competição com bactérias metanogênicas. Os probióticos específicos competem por espaço e nutrientes com micro-organismos grandes produtores de metano e outros gases intestinais. Normalização da permeabilidade intestinal. Fortalece a barreira intestinal, reduzindo a inflamação de baixo grau que contribui para a sensibilidade visceral e percepção aumentada dos gases. Melhora na digestão de lactose e outros açúcares. Muitos idosos desenvolvem intolerância parcial à lactose, e certas cepas probióticas auxiliam na digestão destes outros açúcares frequentemente fermentados. Um estudo publicado no jornal of Digestive Diseases avaliou 93 adultos com mais de 65 anos que sofriam de distensão abdominal e flatulência excessiva. Os participantes que consumiram 200 gramas diários de iogurte contendo as cepas Bifidobacterium lactis BB12 e Lactobacillus acidophilus La5 durante 5 semanas apresentaram redução média de 51% na produção diária de gases, diminuição significativa no desconforto abdominal e melhora nos padrões de fermentação intestinal medidos por testes respiratórios. O Dr. Roberto Silva, especialista em microbiota intestinal e envelhecimento, explica: a disbiose intestinal, um desequilíbrio na composição da microbiota é extremamente comum em idosos devido a mudanças na dieta, medicamentos e alterações fisiológicas. Esta disbiose favorece micro-organismos que produzem grandes volumes de gases durante a fermentação. O iogurte com cepas específicas trabalha como um jardineiro microbiano,
removendo as ervas daninhas produtoras de gases e plantando flores benéficas que produzem substâncias anti-inflamatórias em vez de gases. Sr. Antônio, 77 anos, compartilha sua transformação. Eu sofria com gases constantes que tornavam minha vida social um martírio. Já tinha eliminado diversos alimentos da minha dieta, mas o problema persistia. Meu novo gastroenterologista, em vez de restringir mais alimentos, recomendou que eu consumisse um iogurte probiótico específico todas as manhãs. Para minha surpresa, após 2 semanas, comecei a notar redução significativa nos gases. Após 2 meses, pude até reintroduzir alimentos que havia eliminado. Foi como recuperar minha liberdade social. Como incorporar iogurte com probióticos à dieta. Consumo matinal. 200 gramas de iogurte com probióticos específicos em jejum garante máxima colonização no ambiente intestinal menos competitivo. Seleção cuidadosa de produtos. Buscar iogurtes que especifiquem as cepas contidas e garantam concentração mínima de 1 bilhão de UFC, unidades formadoras de colônias, por porção. Iogurte caseiro com fermentos selecionados, para controle máximo sobre qualidade e concentração de probióticos. A produção caseira utilizando starters comerciais específicos é ideal. Consumo regular e contínuo, para efeitos sustentados. O consumo deve ser diário por pelo menos 4 a 6 semanas inicialmente. A nutricionista doutora Lúcia Mendonça adverte, nem todo iogurte é eficaz contra a flatulência. Produtos com muito açúcar ou cepas genéricas podem até piorar o problema. Busque produtos que mencionem especificamente as cepas Bifidobacterium lactis BB12, Lactobacillus rhamnosus GG ou Lactobacillus acidophilus NCFM, que tem comprovação científica para redução de gases. Dica personalizada: indivíduos com sensibilidade à lactose podem optar por iogurtes fermentados por períodos prolongados, 24 a 48 horas, nos quais as bactérias consomem a maior parte da lactose, ou alternativas de iogurtes vegetais fermentados com culturas probióticas. Alimento número 4, cominho. O carminativo concentrado a cominho, Cuminum ciminum, muito além de um simples tempero culinário, representa um dos mais potentes carminativos naturais para combater flatulência em pessoas com mais de 60 anos. Rico em cuminaldeído, timol, eugenol e outros óleos essenciais, este condimento milenar oferece uma solução simples, eficaz e cientificamente comprovada para reduzir a produção e facilitar a eliminação de gases intestinais. Como o cominho ajuda a combater a flatulência, estimulação enzimática específica, aumenta a produção de enzimas digestivas pancreáticas e intestinais que decompõem completamente proteínas e carboidratos complexos antes que possam ser fermentados por bactérias produtoras de gás. Propriedades carminativas excepcionais. Os óleos essenciais do cominho reduzem a tensão na musculatura intestinal, permitindo que gases acumulados se movimentem mais facilmente e sejam eliminados sem desconforto ou distensão. Ação antimicrobiana seletiva. Reduz seletivamente a população de bactérias intestinais produtoras de hidrogênio e metano sem prejudicar bactérias benéficas produtoras de ácidos graxos de cadeia curta. Efeito antiespasmódico. Diminui contrações intestinais irregulares que podem prender bolsas de gás em segmentos do cólon, causando dor e distensão localizada. Uma pesquisa publicada no Digestive Diseases and Sciences estudou 73 adultos com mais de 68 anos que sofriam de síndrome do intestino irritável com predomínio de gases e distensão. Os participantes que consumiram 300 mg de cominho em pó 3 vezes ao dia antes das refeições durante 4 semanas apresentaram redução de 67% na produção de gás intestinal, diminuição significativa no desconforto abdominal e melhora na qualidade de vida relacionada aos sintomas digestivos. A doutora Helena Castro, especialista em medicina tradicional aplicada a distúrbios digestivos, explica: o cominho tem uma vantagem fundamental sobre outros carminativos, sua capacidade de trabalhar tanto preventivamente quanto terapeuticamente. Quando consumido antes das refeições, otimiza todo o processo digestivo, reduzindo a produção de gases. Quando consumido após a formação de gases, atua relaxando o intestino e facilitando sua eliminação sem dor ou desconforto. Dona Clara, 83 anos,
Compartilha sua experiência. Eu tinha tanta flatulência que evitava sair de casa. Era constrangedor e doloroso. Minha neta, que estuda nutrição, sugeriu que eu adicionasse cominho às refeições e também preparasse um chá com as sementes. Em apenas uma semana, notei diferença expressiva. Os gases diminuíram drasticamente e, quando ainda ocorriam, eram eliminados sem aquelas dores horríveis. Foi uma transformação que me devolveu a confiança para retomar minha vida social. Como incorporar cominho à dieta? Tempero preventivo. Adicionar 4 a 2 colheres de chá de sementes de cominho durante o preparo de leguminosas, vegetais crucíferos e outros alimentos conhecidos por causar gases. Chá de cominho. Para alívio rápido, preparar uma infusão com 2 colheres de chá de sementes levemente esmagadas em 250 ml de água fervente. Deixar em infusão por 5-10 minutos. Coar e beber após refeições. Cominho em pó antes das refeições. Consumir 1/4 de colher de chá com um pouco de água 15 minutos antes das principais refeições. Água de cominho para o dia. Deixar 1 colher de chá de sementes em 1 litro de água durante a noite. Filtrar pela manhã e consumir ao longo do dia. O gastroenterologista Dr. Marcos Oliveira sugere, para idosos com problemas crônicos de flatulência, recomendo o que chamo de estratégia 360 graus com cominho. Usar as sementes no cozimento dos alimentos potencialmente problemáticos, consumir um pouco de pó antes das refeições e manter o chá à disposição para momentos de desconforto. Esta abordagem completa proporciona resultados superiores a qualquer medicamento antiflatulento disponível. Dica cultural: diversas culinárias tradicionais já incorporam instintivamente o cominho a pratos com potencial de causar gases, desde o feijão brasileiro com cominho até o curry indiano e o hummus árabe. Estas combinações ancestrais têm base científica comprovada. Alimento número 5, hortelã-pimenta, o relaxante intestinal aromático. Completando nossa lista de alimentos transformadores para combater a flatulência após os 60 anos, temos a hortelã-pimenta, menta piperita, uma erva aromática com poderosa ação sobre o sistema digestivo. Rica em mentol, mentona, limoneno e outros compostos bioativos, a hortelã-pimenta oferece uma abordagem refrescante e altamente eficaz para reduzir gases intestinais e o desconforto associado. Como a hortelã-pimenta ajuda a combater a flatulência, relaxamento da musculatura intestinal, o mentol atua como antiespasmódico natural, relaxando o músculo liso do intestino e permitindo que os gases se movam mais facilmente sem ficar presos em segmentos contraídos. Propriedades carminativas: facilita a expulsão de gases do trato digestivo de maneira suave e controlada, reduzindo a distensão e o desconforto. Efeito coleréticos: estimula a produção e liberação de bile, melhorando a digestão de gorduras que, quando mal digeridas, podem contribuir para a produção de gases. Ação antimicrobiana seletiva: reduz o crescimento excessivo de micro-organismos fermentativos produtores de gases, sem eliminar a microbiota benéfica. Um estudo publicado no jornal of Gastroenterologia and Hepatology acompanhou 86 adultos com mais de 70 anos com sintomas de síndrome do intestino irritável e flatulência excessiva. Os participantes que consumiram chá de hortelã-pimenta, 1,5 gramas de folhas secas em infusão, 3 vezes ao dia durante 30 dias apresentaram redução média de 59% nos episódios de flatulência, diminuição significativa da dor abdominal associada a gases e melhora nos scores de qualidade de vida. O Dr. Carlos Eduardo Costa, especialista em neurogastroenterologia e distúrbios funcionais intestinais, explica: a hortelã-pimenta tem um mecanismo fascinante de ação. Ela afeta diretamente os canais de cálcio na musculatura lisa intestinal, normalizando contrações desorganizadas que prendem gases. Além disso, através do reflexo olfativo digestivo, o simples aroma da hortelã já inicia uma cascata de reações que preparam o sistema digestivo para funcionar mais eficientemente. Sr. Paulo, 76 anos, compartilha sua transformação. Eu sofria com gases em inchaço abdominal que pioravam ao longo do dia. À noite, a dor e distensão muitas vezes não me deixavam dormir bem. Um amigo me sugeriu tomar chá de hortelã-pimenta após as refeições e antes de dormir. A mudança foi surpreendente. Logo nos primeiros dias,
percebi que os gases se dissipavam mais facilmente, sem causar tanta dor. Após algumas semanas de uso regular, meu abdômen raramente ficava distendido como antes. Foi como redescobrir o conforto digestivo que eu não tinha há anos. Como incorporar hortelã-pimenta à dieta: chá de hortelã-pimenta, infusão de 1 a 2 colheres de chá de folhas secas, ou 1 punhado de folhas frescas, em água fervente por 5 a 10 minutos, consumido após refeições ou quando houver desconforto. Óleo essencial diluído, para efeitos mais potentes: 1 gota de óleo essencial de hortelã-pimenta em 1 colher de chá de mel ou em água morna, sempre sob orientação profissional. Folhas frescas mastigadas: o consumo direto de 2 a 3 folhas frescas após refeições proporciona alívio imediato para muitos idosos. Cápsulas entéricas: para casos mais severos, existem formulações de óleo de hortelã-pimenta em cápsulas com revestimento entérico que liberam o óleo diretamente no intestino, sob prescrição médica. A nutricionista doutora Márcia Torres recomenda: para idosos com flatulência associada a refluxo, é importante consumir o chá de hortelã-pimenta morno e não quente, pelo menos 1 hora após as refeições. Para aqueles com flatulência associada à constipação, sugiro combinar hortelã-pimenta com sementes de erva doce, criando um efeito sinérgico. Consideração importante: em alguns indivíduos com refluxo gastroesofágico severo, a hortelã-pimenta pode ocasionalmente agravar os sintomas. Nestes casos, iniciar com doses pequenas e avaliar a resposta individual. Como criar uma estratégia anti-flatulência personalizada? Agora que conhecemos os 5 alimentos transformadores para combater a flatulência após os 60 anos, vamos entender como combiná-los em uma estratégia prática e personalizada. Protocolo básico anti-flatulência para idosos: manhã. Café da manhã: iogurte com probióticos específicos, 200 ml, chá de cominho ou hortelã-pimenta 30 minutos antes do almoço. 4 colheres de chá de cominho em pó com água 15 minutos antes da refeição após o almoço. Chá de erva doce ou mastigação de suas sementes antes do jantar. Chá de gengibre 15 a 20 minutos antes da refeição após o jantar. Chá de hortelã-pimenta ou combinação de erva doce e hortelã. O gastroenterologista Dr. Ricardo Castro recomenda: para resultados mais rápidos em casos de flatulência crônica, sugiro um protocolo intensivo inicial de 15 dias, onde todos os 5 alimentos são incorporados diariamente conforme o esquema acima. Após esse período, a maioria dos idosos já experimenta melhora significativa e pode personalizar o protocolo, identificando quais intervenções trazem maior benefício individual. Adaptações para condições específicas: para flatulência predominantemente matinal, enfatizar iogurte probiótico e gengibre pela manhã. Adicionar cominho ao café da manhã. Reduzir alimentos fermentativos à noite. Para flatulência predominantemente noturna, enfatizar hortelã-pimenta e erva doce à noite. Usar cominho na preparação do jantar. Consumir chá de gengibre antes de dormir. Para flatulência associada a alimentos específicos, adicionar cominho diretamente no cozimento de leguminosas. Preparar chás digestivos específicos para acompanhar alimentos problemáticos. Consumir probióticos especialmente nos dias em que alimentos fermentativos serão ingeridos além da alimentação. Hábitos anti-flatulência. Para maximizar os benefícios dos alimentos anti-gases, alguns hábitos complementares são fundamentais. Padrão de mastigação consciente. O Dr. Paulo Monteiro, gastropediatra, explica: engolir ar durante as refeições, a aerofagia, é uma causa frequente e subestimada de flatulência em idosos. Estabelecer o hábito de contar 20 a 30 mastigações por porção de alimento não apenas melhora a digestão, mas reduz significativamente a quantidade de ar engolido, diminuindo gases de origem não bacteriana. Atividade física leve pós-prandial. Uma caminhada de 10 a 15 minutos após as refeições estimula a motilidade intestinal adequada, facilitando o trânsito dos gases e evitando seu acúmulo em segmentos do cólon. Posicionamento corporal estratégico. A fisioterapeuta doutora Cristina Alves enfatiza: posições específicas podem facilitar a liberação de gases acumulados. Para idosos, recomendo deitar-se em decúbito lateral esquerdo por 5 a 10 minutos após as refeições, seguido por alguns minutos em posição de joelhos e cotovelos apoiados, similar à posição de oração.
Esta sequência utiliza a anatomia intestinal a favor da mobilização e eliminação dos gases. Quando buscar ajuda profissional, embora a flatulência seja geralmente um problema funcional benigno, certos sinais indicam necessidade de avaliação médica. Início súbito de flatulência excessiva sem causa aparente, gases com odor excepcionalmente forte ou alterado, flatulência acompanhada de perda de peso involuntária, distensão abdominal severa ou assimétrica, flatulência associada a alterações significativas no padrão intestinal. O geriatra Dr. Henrique Melo enfatiza: a abordagem nutricional é extremamente eficaz para a flatulência funcional em idosos, mas não deve atrasar a investigação de alterações significativas que podem indicar condições que requerem intervenção médica específica. Conclusão: recupere o conforto digestivo e a liberdade social ao concluirmos nossa jornada pelos 5 alimentos transformadores para combater a flatulência: erva doce, gengibre, iogurte com probióticos, cominho e hortelã-pimenta. Fica evidente que a natureza nos oferece soluções poderosas para restaurar o equilíbrio digestivo, mesmo após os 60 anos. Como sintetiza a doutora Fernanda Costa, especialista em medicina integrativa geriátrica, a flatulência excessiva não deve ser aceita como parte inevitável do envelhecimento. Com a abordagem nutricional adequada, a grande maioria dos idosos pode experimentar redução significativa desse problema sem recorrer a medicamentos sintéticos que frequentemente trazem efeitos colaterais sem tratar as causas fundamentais. Imagine participar de eventos sociais sem a preocupação constante com gases intestinais. Visualize-se desfrutando de refeições variadas sem o medo do desconforto que viria depois. Pense em redescobrir o prazer de um abdômen confortável, sem distensão, permitindo que você se concentre nas atividades e relacionamentos que realmente importam em sua vida. Esta não é uma promessa vazia, mas uma possibilidade concreta para a maioria dos idosos que sofrem com flatulência crônica. E o melhor, começa com escolhas simples e acessíveis na sua próxima refeição. Que tal iniciar hoje mesmo? Talvez com uma xícara reconfortante de chá de erva doce após o almoço, uma pitada de cominho no preparo do jantar, ou um relaxante chá de hortelã-pimenta antes de dormir. Seu sistema digestivo e sua vida social agradecem.